em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós vamos abordar um tema hoje que é muito frequente no atendimento dos plantões na maternidade escola. A maternidade escola é um centro de referência para doenças trofoblásticas, né? Chefiado, coordenado pelo professor Antônio Braga, né? E, então, dessa forma, visando colocar os residentes com maior contato com essa intercorrência, nós convidamos o professor Antônio Braga, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Nacional Especializada em Doença Trofoblástica, da FEBRASG, e atualmente é diretor de ações programáticas estratégicas do Ministério da Saúde, está lá em Brasília, representando a instituição, né? Dessa forma, eu vou passar para o professor Antônio Braga para começar a sua apresentação. Muito obrigado, professor. Cumprimentar você, nosso amigo Jair. Vejo tantos colegas aqui, né? O Alberto, do nosso CREMES, a professora Roseli, da Escola Paulista de Medicina, Manuel, da nossa grande escola de Maceió, e tantos outros amigos. Gostaria de saudar a todos e começar compartilhando a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o honroso convite e dizer que eu estou aqui hoje em especial para falar com os nossos residentes. E aí, por certo, os nossos residentes da Maternidade Escola da UFRJ e da Universidade Federal Fluminense são as instituições que diretamente eu atuo. Agradecer aí o Jair pela oportunidade de convidar os residentes da UFD. Ele muito gentilmente disse que podíamos convidar os residentes de outros serviços, e eu coloquei no nosso grupo de doença trofoblástica para que os serviços, em especial que atendem mola, pudessem convidar os residentes que quisessem participar, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Eu fico muito à vontade de mostrar. Esse é o primeiro prontuário da primeira paciente atendida com doença trofoblástica estacional no centro de referência do Rio de Janeiro. Vejam vocês que data do dia 30 de junho de 1960. Essa paciente foi atendida na recém-criada 33ª Enfermaria, maternidade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, que foi fundada no dia 1º de novembro de 1959, tendo no seu corpo clínico uma plede de assistentes, capitaneado pelo professor Jorge Rezende, pai, que teve ao seu lado Paulo Belfort, Wilson Mercadante, Zé Maria Pinto Barcelos, Isaac Amar e tantos outros luminares da obstetrícia que fizeram daquele serviço um dos expoentes da especialidade do nosso país. Jamais será demais eu reiterar meus agradecimentos àqueles que me ensinaram não apenas ser médico, mas formaram-me na especialidade e me granjearam a experiência do saber feito no cuidado das pacientes com doença trofoblástica estacional. O professor Jorge Rezende, pai, e o professor Paulo Belfort. A verdade é que, conquanto a doença trofoblástica tenha ficado meio século na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, hospital fundado em 1582, a partir dos anos de 2011, um serviço de mola fortemente estruturado passa a funcionar no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Faculdade de Medicina da UF, embora ele já existisse de uma forma incipiente desde 1990. E no ano de 2000
ele começa também a funcionar na maternidade escola da Santa Casa, quando que, no derradeiro ano de 2014, a maternidade da Santa Casa ela deixa de funcionar. Então, o fato é que o centro, quando nós falamos hoje, Centro de Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro, nós falamos de um tripé de serviço, um dos quais, infelizmente, teve a sua existência comprometida, mas cujas memórias ainda persistem na maternidade escola da UFRJ e da UF. Mais especificamente falando do ambulatório de doença trofoblástica gestacional da maternidade escola, ele hoje é um ambulatório que responde por 35% de todo o movimento ambulatorial na maternidade escola, e ele funciona terça à tarde, quarta manhã e tarde e sexta à tarde. E como é que é o perfil de atendimento do ambulatório nesses diferentes dias? Às quartas à tarde são atendidos todas as pacientes de primeiras vezes. Ou seja, toda paciente que vai chegar no serviço ela é atendida na quarta-feira à tarde. Igual qualquer paciente atendido na maternidade escola da UFRJ, elas são primeiro atendidas num acolhimento. E é importante dizer que nesse acolhimento, se o HCG dela, pré-esvaziamento uterino, for maior do que 150 mil, ela já tem a sua consulta médica de primeira vez na mesma semana após a alta. E se o HCG pré-esvaziamento uterino é menor que 150 mil, ela faz o acolhimento, já tem um pedido do primeiro HCG e sua consulta é agendada para uma semana após o esvaziamento uterino. Também à quarta-feira à tarde são vistos casos com gravidade clínica, pacientes com nível de HCG acima de 1.000 e pacientes em quimioterapia que ainda não estão em remissão, ou seja, ainda estão fazendo quimioterapia. Na quarta pela manhã, são vistas pacientes com história de quimioterapia já em remissão, e na terça à tarde e na sexta à tarde são vistas pacientes com nível de HCG abaixo de 1.000, que representa aí 70% do atendimento das pacientes com doença trofoblástica gestacional. Então, essa é a organização que o nosso ambulatório tem apresentado recentemente. Esse ambulatório tem uma ficha muito peculiar que nós chamamos de mapa. Esse mapa, ele contém, numa apresentação visual, todas as informações essenciais ao segmento pós-molar. E eu vou me deter em cada uma das informações do mapa, porque é fundamental que os nossos residentes tenham familiaridade, porque eles fazem o preenchimento inicial do mapa. Okay? Então, vejam vocês, não tenham preocupação no mapa de transformá-lo como se fosse um prontuário médico. Ele é uma página do prontuário. Se você precisar descrever qualquer coisa de forma mais minuciosa, você terá o prontuário médico à sua disposição para isso, mas o mapa ele concentrará informações rápidas e representações visuais que ajudem a entender como é o acompanhamento dessa paciente. Então, o primeiro item que vocês vão preencher no mapa da mola é o nome da paciente. E, para além de tudo que a gente aprende na anamnese, e aí é importante dizer que muitas vezes na especialidade acaba que há uma tendência natural de fazer uma anamnese focada na clínica obstétrica. E isso é suficiente em muitas vezes, mas na nossa ficha de primeira vez, a anamnese ela precisará ser completa. Eu vou explicar a vocês por quê. O nome, para além de tudo, da sua importância, de evitar a troca do paciente, de garantir a segurança do paciente, tem esse artigo que foi recentemente aceito no nosso grupo, que fala das repercussões emocionais das pacientes com mola e a importância do trabalho multidisciplinar e a experiência que as pacientes vivem nesse serviço. E uma coisa que as pacientes referem, assim, como é importante para elas quando elas são chamadas pelo nome no ambulatório. Então, é fundamental a gente ter o nome da nossa paciente no nosso mapa. E uma outra coisa que nós também consideramos no nosso mapa
entre parênteses do nome, se há alguma forma como essa paciente queira ser chamada, uma forma mais carinhosa, uma forma como ela é tratada no ciclo familiar dela. Nós também utilizamos isso para dar um ambiente de acolhimento para essa paciente. Data de nascimento e idade. Isso é muito importante porque a mola tem predileção para os extremos reprodutivos, numa curva que a gente chama de J invertido. Ela acomete mais adolescentes e muito mais ainda mulheres acima de 40 anos de idade. Então, esses são dois trabalhos onde eu comparei a gravidez molar em adolescentes brasileiras e americanas e como se comporta a neoplasia trofoblástica estacional entre adolescentes. Felizmente, quando há progressão para o câncer da placenta, o prognóstico é muito bom. Porém, quando avaliamos a prevalência da gravidez molar em adolescentes, enquanto que nos Estados Unidos isso representa 13% das mulheres acometidas com mola, no Brasil é 33%, o que equivale a dizer que no Brasil a prevalência de adolescentes com mola é cerca de 3 vezes maior do que a das adolescentes americanas, para um índice semelhante de gravidez na adolescência. Outro ponto importante que deve ser preenchido é endereço. Cada vez mais eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de preencher endereço, porque é algo demodê, professor Nilson. As pessoas não mandam mais carta, agora é tudo correio eletrônico. Mas o endereço é composto por rua, o número da casa, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Por que isso é importante? Porque, para além de precisarmos nos comunicar com a paciente diante de alguma eventualidade, nós sabemos que a distância da casa da paciente ao centro de referência interfere não apenas na adesão ao segmento, mas correlaciona-se com o prognóstico da doença. E isso é um grande desafio para um país de dimensão continental como é o Brasil. Esse trabalho que a doutora Fernanda fez para o seu doutorado, publicado ano passado, mostra que o único elemento modificável para evitar que essas mulheres morram é o fato delas serem acompanhadas em centros de referência. E aí, essa tabela 6 do mestrado da Renata mostra que quanto maior, com dados brasileiros, tá? Que quanto maior a distância da casa da paciente em relação ao centro de referência, pior o score da fibro, maior o número de quimioterapia para remissão, maior o nível de HCG pré-tratamento, ou seja, o prognóstico também é afetado. Mas por que isso? Possivelmente porque há um atraso no diagnóstico, um atraso no encaminhamento, que a distância é por si só uma dificuldade. Então, ter o endereço corretamente preenchido é fundamental para os nossos pacientes. Etnia. Frequentemente, esse campo de etnia a gente vê não preenchido no nosso mapa. Eu não sei se a gente se constrange de perguntar para o paciente como você define a cor da sua pele, como você define a sua origem étnica. A mola, ela tem predileção étnica e é fundamental que os nossos residentes entendam que, para além de atender bem essa paciente, todos os dados do ambulatório de mola, eles estão associados a eventuais pesquisas e, por isso, precisam ser judiciosamente preenchidos. Esse trabalho, que compôs o pós-doutorado da professora Soê, da Escola Paulista de Medicina, escola da professora Rosiane, mostrou a influência étnica de hispânicos e asiáticos no risco de precisar de quimioterapia quando elas têm mola. E no Brasil a gente ainda não tem nenhum trabalho sobre isso. É por óbvio que a nossa população é miscigenada, as relações étnicas são diferentes dos Estados Unidos, mas é fundamental a gente traçar um perfil étnico, porque em saúde em geral, o contingente de mulheres pretas, que inclui aquelas classificadas como negras e pardas, elas estão diretamente associadas com piores desfechos em saúde pública.
Ter o telefone dessa paciente é fundamental. E aí, gente, tem o telefone de casa, o telefone do celular. Se precisar colocar o telefone de mais alguém, é importante. Esse outro trabalho publicado no Green Journal mostra que mulheres pobres têm menos condição de fazer o compliance, de manter a adesão ao segmento. Então, ter o telefone nos permite a nós, ao serviço social, a equipe de psicologia, entrar em contato com essa paciente para garantir a adesão do segmento. Nós temos uma perda de segmento muito pequena no ambulatório de mola, mas porque fazemos uma busca ativa e um cuidado permanente para que elas tenham uma adesão a esse segmento, que significa o diagnóstico precoce e, eventualmente, a vida ou a morte diante de uma complicação como a neoplasia trofoblástica gestacional. Qual é a profissão e a religião dessa paciente? Por que isso é importante preencher? Veja, um artigo publicado esse ano mostra que fatores psicológicos influenciam a resposta emocional dessas pacientes. Então, mulheres com uma profissão bem estabelecida, com crenças religiosas, respondem melhor aos desafios do segmento pós-molar do que aquelas que estão desempregadas, do que aquelas que não possuem nenhuma crença religiosa para garantir um conforto espiritual em relação à sua doença. Então, é fundamental perguntar qual é a profissão, qual é a religião dessa paciente. O estado civil dela. Por que é importante? Veja, esse trabalho mostra que mulheres que são casadas, elas apresentam uma melhor forma de encarar a doença do que aquelas que não apresentam uma união com um parceiro. E veja que aquelas que têm uma união, casadas ou união civil, elas têm queixas específicas em relação ao desempenho sexual durante o segmento pós-molar. Frequentemente elas não perguntam, mas tem a dúvida: doutor, quando posso voltar a ter relação sexual? Doutor, eu acho que estou sangrando porque tive relação sexual. Então, entender a dinâmica marital dessa paciente é importante para garantir respostas, conforto e orientação. Esse é um dos dados que eu considero mais crítico na anamnese das pacientes com doença trofoblástica gestacional. E aí peço especial atenção dos nossos residentes. Essa pergunta ela é de suma importância. Quando foi a sua última menstruação? E aí a paciente ela entende essa resposta, essa pergunta, quando foi a última vez que ela sangrou. Então, a última menstruação dessa paciente, ela veio na consulta hoje, dia 26 de abril, ok? Aí ela sangrou mês passado, no dia 12 de março. Só que esse sangramento dela não foi menstruação, ela foi apenas um sangramento. A última menstruação dela foi em janeiro, no dia 2 de janeiro. Só que em fevereiro ela sangrou da doença, em março ela sangrou da doença, e ela chega na consulta em abril e você pergunta: quando foi sua última menstruação? Aí você coloca lá, 13 de março. Por que essa resposta é muito ruim? Porque não me permite estimar qual é a idade gestacional da mola. E a idade gestacional da mola ela é muito importante, porque quanto maior for a idade gestacional, maior a ocorrência de complicações clínicas dessa doença. Então, uma paciente que tem pré-eclâmpsia grave precoce, hipertiroidismo, ultra aumentado da idade gestacional, não pode ter 6 semanas de atraso menstrual de idade gestacional da mola. Ela terá muito mais, possivelmente para além de 10, 12 semanas de gestação. Então, tem que, quando perguntar quando foi a última menstruação, já faz logo a ressalva: olha, não é o sangramento, não, é quando menstruou, quando ficou grávida. Aí, frequentemente, vem responder: não sei, não tem problema. Aí nós vamos pegar o calendário de forma luz, vamos lembrar: olha, no Natal a senhora menstruou lá em dezembro? Ah, doutor, menstruei. E lá depois do Natal: e doutor, parei de menstruar. Então você sabe que a última menstruação foi lá em dezembro. Ou então menstruou no Natal: menstruei. Em janeiro: e doutor, janeiro faltou. Aí frequentemente coloca lá ponto de interrogação, janeiro de 2021. Não pode ter ponto de interrogação. Aí nós vamos fazer o seguinte exercício: a senhora menstrua direitinho? Menstrua. E costuma menstruar começo, meio ou fim do mês? Ah, doutor, no meio. Então a última menstruação foi 15 de janeiro. Não, doutor, costumo menstruar no começo do mês, 5 de janeiro. Não, doutor, costumo menstruar no fim do mês, 25 de janeiro.
Então, isso nos dá a precisão, porque eu preciso exatamente ter mas isso não é preciso, mas ao menos o campo está completamente preenchido e isso já é suficiente, não apenas para estimar a idade da última menstruação, mas para fazer o exercício de uma anamnese diligente. Aqui, como eu falei para vocês, esse trabalho que nós publicamos mostra duas populações, uma atendida com mola na década de 80 e outra atendida com mola nos anos 2000. Veja como a ocorrência da sintomatologia cai. E cai por quê? Porque a idade gestacional do diagnóstico diminuiu. E diminuiu por causa de quê? Pela universalização da ultrassonografia e os seus préstimos permitiram o diagnóstico precoce da mole tiforme. Então, a ultrassonografia ela muda a história natural dessa doença. Terminamos a anamnese, vamos para o exame físico. O exame físico ele começa com a ectoscopia da paciente. Então, essa paciente, eu vou ver as suas mucosas, se estão coradas ou se estão descoradas, lembrar que essas mulheres sangram. Eu vou ver se tem pigmentos de bilirrubina, mostrando alguma alteração hepática, que essa paciente pode ter um comprometimento hepático. Eu vou avaliar se ela tem uma exoftalmia, que pode ser decorrência de um hipertireoidismo molar. Então, isso tudo faz parte do meu exame geral. Eu vou ver se essa paciente está emagrecida, se ela está desidratada à conta de hiperêmese da gravidez molar. Então, ectoscopia é a primeira parte do exame físico. Depois nós vamos fazer os sinais vitais dessa paciente. Gente, é fundamental que, tanto na admissão dela para a internação, quanto na primeira consulta no ambulatório, que os sinais vitais sejam aferidos. E por quê? Porque a mola cursa com pré-eclâmpsia grave precoce. Uma mulher com menos de 20 semanas de gestação, com hipertensão, ou será tratada pelo Dr. Nilson na UERJ, porque tem trombofilia, ou será tratada pelo Braga na maternidade de escola, porque tem mole tiforme, porque não tem pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas de gestação. Fundamental avaliar a pressão arterial dela, porque conquanto a retirada do tecido molar tende a normalizar os níveis pressóricos, pode ser que ela ainda precise de antihipertensivos para 4, 6 semanas, apenas para esse HCG normalizar e a pressão arterial voltar a seus níveis normais. Na maternidade escola, a gente conta com um ambulatório específico de hipertensão, feito por colega experiente, que nos ajuda muito. E conta também com o ambulatório de tireoide gravidez, que acontece, inclusive, no mesmo dia da mola, e o Dr. Carlos nos ajuda muito nas pacientes com hipertireoidismo. Então, avaliar frequência cardíaca, frequência respiratória e a pressão arterial. No exame da mama, importante ver se ela tem descarga papilar, galactorreia. A presença de galactorreia é causada mormente por níveis elevados de prolactina, e a prolactina é um hormônio que está associado negativamente com o prognóstico dessa doença. Então, avaliar se ela tem uma descarga espontânea, uma descarga à expressão, como também, avaliando essa descarga, bloquear essa descarga com bromo-ergotriptina ou com inibidores mais modernos, para que elas possam ter esse sintoma molesto deflagrado, tratado. Temos que fazer a ausculta do tórax. Por que nós temos que fazer a ausculta do tórax? Tem que ouvir o pulmão. Porque é muito comum nós termos, cerca de 15% a 20% dessas mulheres têm uma alteração na ausculta torácica. E o que nós vamos ter? Nós podemos ter desde casos simples, de uma congestão, até casos importantes de síndrome de angústia respiratória do adulto que precisam de intervenção. Algumas vezes, um desenlace de edema agudo de pulmão hipertensivo, outras vezes de embolização trofoblástica. Então, fazer uma ausculta, em especial nesses tempos de pandemia de Covid, é importante para saber se essa paciente precisa de um cuidado mais intensivo. E aí é importante salientar que a maternidade escola da UFRJ, o Hospital Universitário Antônio Pedro, eles em conjunto formam o Centro de Referência de Doença Trofoblástica Gestacional do Rio de Janeiro. Então, como a maternidade escola é uma unidade de atenção hospitalar para risco habitual, nós transferimos os nossos casos
de alto risco obstétrico para o Hospital Universitário Antônio Pederneiras, e frequentemente temos contato com apoio sempre prestimoso do Hospital Universitário Pederneiras, através aí da proximidade com o professor Luiz, que ajuda a nossa maternidade escolar a receber os casos mais graves de mola. Feito o esvaziamento, elas voltam para fazer o segmento conosco. Aqui um caso de uma embolização trofoblástica. Veja que o pulmão ele fica comprometido, mas a remissão é espontânea. Você não precisa fazer absolutamente nada, você faz o suporte, muitas das vezes ventilatório, mas a mola ela vai sofrer apoptose, vai morrer e o tecido vai se recuperar dessa inflamação. No exame físico do abdômen, é fundamental nós delimitarmos o fundo do útero. Esse caso de uma paciente com um fundo de útero de 40 centímetros. Uma paciente com fundo de útero compatível com uma gravidez de termo. Veio para a maternidade escola, inclusive com cartão de pré-natal, com BCF e tudo, quando conseguiu fazer sua primeira ultrassonografia, estando ela com 18 semanas de gestação, e viu que ela não tinha feto, ela tinha apenas a placenta molar. Veja que é um fundo de útero exuberante, que após o esvaziamento uterino, veja que ele diminui bastante o seu tamanho. Para essa paciente, foram retirados aí quase 8 litros de material molar. Aqui trazer para vocês a perspectiva de que nem todo abdômen agudo hemorrágico, tipo hemperitônio, no primeiro trimestre é ectópica. Às vezes, a acudocentese positiva esconde um acidente molar de perfuração uterina. Então, a gente faz uma acudocentese, tem uma irritação, faz uma acudocentese, veio sangue, tem líquido livre na cavidade, você faz uma laparotomia, vê vesícula na cavidade. Essa vesícula vem de um útero roto. Então, lembrar que isso é possível. Um outro cenário que é possível é esse que publicamos de uma gravidez molar tubária, uma ectópica de mola. E aqui o caso que operamos com... Desde que era uma ectópica, ele também meio cornual, né? Queria falar um pouco para vocês, no exame físico, o sangramento que essas mulheres podem ter. Esse sangramento, ele é vermelho vivo, ele é de grande quantidade, ele é de repetição, ele tem um odor desagradável, que é produto da liquefação das vesículas, e ele pode, algumas vezes, ser acompanhado propriamente da eliminação de vesículas. Então, a eliminação de vesículas é o sinal patognomônico da mólida de fora. Então, veja que as pacientes, elas nos procuram, elas não vêm com absorvente, não, elas vêm com fralda geriátrica, de tanto que elas sangram. Queria dizer ainda do exame do abdômen, que deve ser feito sempre com uma palpação cuidadosa, porque ao lado do útero vocês podem palpar duas massas parauterinas que podem ser cistos tecaluteínicos dos ovários. Então, vejam vocês, ali eu delimitei o útero e conseguia palpar muito claramente duas massas, e essa palpação deve ser de extremo cuidado, porque esses cistos são friáveis e são de fácil ruptura. A ultrassonografia nos deixa entrever essa loja multicística ovariana, aqui numa caprichosa reconstrução tridimensional. Esses cistos não devem ser abordados cirurgicamente, uma vez que regridem espontaneamente, devendo apenas ter a conduta cirúrgica quando eles se torcem, e aí essas pacientes precisam, para não torcer, um repouso relativo, abstenção de relação sexual, até que esses cistos regridam. Aqui um corte longitudinal, para vocês verem a natureza multicística do ovário. Ou quando eles se rompem. Então, vejam, esse é um caso, uma paciente minha, ela fez um importante hemperitônio e conseguimos manter o ovário dessa paciente. A gente esvazia os cistos como se fosse utilizando
as captações de ósseo da reprodução, e nesses pontos onde sangram, a gente rafia com cativo simples, procurando criar um ambiente hemostático. Essa paciente, curada, já engravidou 2 outras vezes. Aqui mostrando o tratamento dos ovários e essa canulazinha que a gente aspira com uma agulha rosa. Esse caso, infelizmente, de muita paciente minha, os ovários, eles se torceram, necrosaram e, infelizmente, tiveram que ser extirpados. Essa é uma outra paciente, e aí veja a importância do exame da pelve, né? Ela fez uma síndrome de hiperestímulo ovariano pela mola, está aqui a mola. Veja que ela fez uma importante ascite, ela fez um derrame pleural e ela fez um grande edema de vulva. E veja como a vulva se edemaciou até atingir os píncaros do edema. E foi adequadamente tratada, fizemos uma drenagem dessa vulva e ela evolui bem com a vulva esteticamente normal, sem nenhuma outra intervenção. Como é que nós fazemos o diagnóstico dessa doença? A paciente que vai procurar a maternidade escola é uma paciente, pelo geral, do primeiro trimestre. E aí, diante de uma mulher no primeiro trimestre que sangra, e lembrar que o sangramento acomete ainda 50% das mulheres com mola, e aqui uma digressão, isso equivale a dizer que metade das pacientes com mola que chegam na maternidade escola hoje estão assintomáticas. Mas a outra metade não tem sintoma, sendo mais comum o sangramento genital. Lembrar que do que sangram as mulheres no primeiro trimestre, sangram por abortamento, por preense ectópica e por mole datiforme. Uma doença rara, dizem os livros. Um caso para 2.000 mulheres que engravidam na Europa. Um caso para 1.000 mulheres que engravidam nos Estados Unidos. Um caso para 200 mulheres que engravidam no Brasil. O que equivale a dizer que no Brasil essa doença é 5 vezes mais comum do que nos Estados Unidos e 10 vezes mais comum do que na Europa. Seria, ainda assim, uma doença rara entre nós? O diagnóstico, e elas vão nos trazer isso, é basicamente feito pela ultrassonografia. Então, na ultrassonografia, o examinador vai encontrar um saco gestacional, algumas vezes com embrião, e na área da implantação da decídua, essas estruturas amorfas, anecogênicas, que representam as vilosidades coriais hiperplasiadas. Vejam vocês que essas vesículas, elas não são de grande tamanho, mas elas estão presentes com um embrião sempre mal formado, veja aqui a focomelia, na presença de anexos. Vocês conseguem ver o cordão umbilical. Já na mola completa, o útero está mormente aumentado de tamanho para a idade gestacional e ele está completamente preenchido por esses ecos amorfos, anecogênicos. Esses ecos são avasculares ao Doppler, que a mola completa não tem estrutura de vasos sanguíneos, ou quando tem são poucos, mas não tem hemácias. Vejo aqui como uma caprichosa reconstrução tridimensional, onde a gente consegue ver, olha que bonito, Jair, a gente vê as vesículas dentro do útero. Muito bonito, né? Que a macroscopia nos mostra como é. Chegou uma paciente na maternidade escola, tá? Com uma ultrassonografia que sugere mola. Frequentemente ela vem acompanhada ou de sintoma ou de níveis elevados de HCG. E aqui um parênteses. O que são níveis elevados de HCG? Acima de 100 mil. Qualquer HCG acima de 100 mil, níveis elevados de HCG. Só que com o diagnóstico precoce, é fundamental dizer que esses níveis hoje, eles estão na casa de 30 mil, 40 mil, 50 mil. São os níveis habituais que nós vemos esse HCG. Mas como é que eu vou saber se isso é um abortamento ou se é uma mola? Algumas vezes acompanhando a evolução desse HCG. No abortamento, a tendência é que esse HCG caia muito. Já na mola, ele pode até cair, mas cairá pouco, ficará em platô ou, mais comumente, vai se elevar.
Feito o diagnóstico de suspeição de mola, essas pacientes são internadas e na admissão você vai pedir os exames pré-operatórios. Tipagem sanguínea com fator RH, e o fator RH é importante, porque nas pacientes RH negativo nós devemos aplicar imunoglobulina anti-D, pedir um hemograma completo, VDRL anti-HIV consoante as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, TSH e T4 livre e um nível de HCG quantitativo. Somente isso, tá? Casos individualizados, eu vou pedir, posso pedir outros exames, coagulograma, função renal e hepática, uma rotina de pré-eclâmpsia. Quando? Quando ela tiver hipertensão, ou quando ela tiver um útero com mais de 16 centímetros, vale a pena pedir coagulograma, função renal e hepática. Lembrar que são mulheres jovens, são mulheres, na sua maioria, sem comorbidade. Então, apenas aquela rotina ali em cima será suficiente para fazermos o tratamento cirúrgico da mola, que é o esvaziamento uterino. Eu vou mostrar para vocês, eu só espero que a gente consiga... Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Mas ouviram o vídeo, Jair? Não, o vídeo não. Então. Então, o vídeo é que é o negócio. Então, Jair, deixa eu só fazer o seguinte. Vou parar aqui de compartilhar. Vou voltar a compartilhar. Agora vocês vão ouvir o vídeo. Isso que eu deveria ter feito lá no início. Aspiration, technical and tactical aspects. Vamos lá. Treatment of hydatiform mole using manual vacuum aspiration, technical and tactical aspects presented by Dr. Antonio Braga and colleagues from Rio de Janeiro Federal University, Fluminense Federal University, and Harvard Medical School. Hydatiform mole, the benign spectrum of gestational trophoblastic disease, is an abnormal pregnancy characterized by aberrant fertilization of the oocyte, causing trophoblastic hyperplasia. The clinical significance of this reproductive anomaly arises from the possibility of severe medical complications and the risk of developing postmolar gestational trophoblastic neoplasia. The treatment of hydatiform mole is uterine evacuation, typically performed by electric vacuum aspiration techniques. However, in Brazil and other countries, legal, religious, and economic factors prevent access to electric vacuum aspirators. The aim of this video article is to share our experience evacuating a molar pregnancy using manual vacuum aspiration, focusing not only on its technical aspects, but also highlighting tactics to maximize surgical outcome. Of note, the patient's written informed consent and institutional review board approval was obtained. This is a case of a 28-year-old Graviditube Para 1 Afro-Brazilian who was referred to the Gestational Trophoblastic Disease Reference Center of Maternity School of Rio de Janeiro Federal University at approximately 12 weeks gestation with bleeding, a uterus size greater than dates, an HCG of 178,678 international units per liter, and an ultrasound suggesting a hydatiform mole. She underwent uterine manual vacuum aspiration for the treatment of her molar pregnancy. Prior to her evacuation, uterine size was assessed by clinical examination and ultrasonography. The amorphic and echoic echoes on intraoperative ultrasonography confirms the suspicion of a molar pregnancy. Additionally, the intraoperative ultrasound helps guide the surgical procedure, while Doppler velocimetry of the uterine arteries may be predictive of progression to gestational trophoblastic neoplasia. It is important to highlight two aspects of the manual vacuum aspiration technique. First, the cervix should be dilated with the plastic cannula to minimize the risk of uterine perforation. Secondly, the evacuation should be performed with 2 aspiration syringes, making the procedure more efficient. Prostaglandins are not routinely used for cervical preparation. Cervical dilatation should begin with cannula number 4 and proceed to cannula number 7 for uteri smaller than 12 centimeters.
and using cannulas 8 through 10 for uteri larger than gestational age. Please note that cannula's refringent on ultrasonography helps guide the procedure. During the uterine aspiration, the assistant delivers an emptied syringe, always prepared with the vacuum. The surgeon, guided by ultrasonography, positions the cannula at the fundus of the uterus. By releasing the vacuum, the intrauterine tissue is aspirated. Smoothly swirling the syringe allows it to fill quickly with molar tissue interspersed with blood. Once the syringe is full, it is detached from the cannula and delivered to the assistant. A new empty vacuum syringe is handed to the surgeon, who then attaches it to the cannula for further evacuation. In the meantime, the assistant empties the uterine contents of the syringe and prepares it with the vacuum for the next evacuation cycle. To prepare the manual vacuum aspirator, the plunger is positioned completely inside the cylinder. The valve buttons are pushed down and forward until they lock. The plunger is pulled back until the arms snap outward and catch the base of the cylinder. A vacuum is now generated and the prepared aspirator is connected to the cannula. The vacuum is released by pressing the buttons on each side. Once the syringe is full, it is removed and emptied off the surgical field. A previously prepared second aspirator is attached to the cannula, continuing the evacuation. While this is being done, the first syringe is again prepared in a similar way. This aspiration and emptying cycle is repeated until the uterus surrounds the cannula, and an abrupt reduction in uterine volume is noted on ultrasonography. As the uterine volume decreases, we find it prudent to change the cannula to a smaller size, as this allows access to all portions of the uterus. To avoid the risk of trophoblastic embolization, we do not routinely use oxytocin infusion during the uterine evacuation. We exclusively reserve its use in cases of hemorrhage prior to or during surgery. When the contents collected in the syringe becomes pink and bullous, it is a sign that the uterine cavity is empty. However, in our experience, even at that point, approximately 15% of patients may still have molar tissue in the endometrial cavity. We therefore perform a gentle, sharp curettage to remove any adherent trophoblastic remnants in an effort to avoid the need for a second uterine evacuation in the future. Although we do not routinely recommend a video hysteroscopy after manual intrauterine aspiration, in this case we did perform one to demonstrate that the uterine cavity was completely emptied after the molar evacuation, and to reinforce the safety and effectiveness of this technique for treatment of molar pregnancy. After the procedure, the surgeon should wash the molar material with saline to remove blood clots. Gross inspection reveals the hydatiform vesicles that are pathognomonic for molar pregnancy. All material is then stored in a container with 10% buffer formaldehyde and sent to the pathologist to confirm the diagnosis of hydatiform mold. This video article shows how manual intrauterine aspiration is a viable replacement for electrical aspiration in places that do not have access to electrical equipment for the evacuation of molar pregnancies. Simple, effective, and inexpensive,
it can be a safe alternative to uterine evacuation in cases of hydatiform mole. Importante, meus amigos, que em cenários onde nós não temos a aspiração elétrica, que nós possamos utilizar a aspiração manual intrauterina e, com isso, evitar a curetagem uterina, que ainda é a realidade na grande parte do país para o tratamento da gravidez molar. A curetagem com útero cheio empeora o prognóstico, aumentando os riscos de perfuração e determinando, maior das vezes, a síndrome de Asherman após o procedimento. Veja que esse nosso trabalho, publicado no Green Journal, ganhou notoriedade no New England Journal of Medicine, que escolheu esse trabalho como um dos trabalhos importantes da especialidade quando nós publicamos. É fundamental dizer que uma das perguntas dos revisores foi se a gente podia mandar uma foto da seringa utilizada para aspiração manual intrauterina, que eles não conheciam. E aí surgiu a ideia de fazermos esse vídeo, cujo aceite ocorreu hoje, e por isso hoje eu estou mais confortável de apresentar no nosso encontro, para ser publicado como vídeo article no International Journal of Gynecological Cancer. É óbvio que nem toda aspiração dá para ser feita com cânula de amiúdo. Imaginem vocês, como é que nós vamos esvaziar um útero de uma mola parcial com um feto de 17 semanas? Para esses casos excepcionais, misoprostol deve ser utilizado, elimina-se o concepto e, uma vez eliminado o concepto, promovemos subsequente esvaziamento uterino, complementado por curetagem. Aqui eu não vou me deter muito, mas só para dizer para vocês que nós temos outras modalidades que ainda são menos comuns na gravidez molar. Aqui eu mostro para vocês um caso de gravidez molar gemelar. Um ovo normal, um bebê saudável, e o outro ovo, uma mola da forma completa. Aqui, melhor vista nessa ressonância nuclear magnética. Então, aqui a placenta com a mole, aqui o bebezinho. Um outro caso, nós temos mais de 25 casos acompanhados. Algumas vezes a gente faz o parto desses bebezinhos, como aconteceu recente com o nosso bebezinho Yuri, e outras vezes, infelizmente, esses bebezinhos falecem ou a gestação tem que ser interrompida no pré-termo pelas complicações clínicas maternas. A alta hospitalar dessas pacientes ela pode ser dada em 12 a 24 horas após o procedimento. É óbvio que se a paciente tiver alguma gravidade clínica, ela fica um pouco mais. Um exemplo, ainda está com níveis elevados de pressão arterial, ainda não introduzi dieta na hiperemese, ela sangrou muito, precisou de transfusão, vale a pena deixar mais 1, 2 dias. Mas a imensa maioria dos pacientes terão alta no dia seguinte do procedimento. Vão levar para casa sintomáticos. Um antiespasmódico, um analgésico, eventualmente um anti-inflamatório, e devem ser orientadas a se dirigir ao acolhimento da maternidade escola, onde vão ser triadas para a consulta de primeira vez. E por que isso é importante? Porque o segmento pós-molar é o que vai diferenciar a evolução para a remissão espontânea ou, ao revés, a progressão para o câncer da placenta. O que nós fazemos no segmento pós-molar? Fazemos a curva de eliminação do HCG, que foi proposta por Chilaert. Nós seguimos a curva que nós padronizamos para as mulheres brasileiras, onde semana a semana esse HCG tem que cair. Durante o segmento pós-molar, essas mulheres não podem engravidar. Para tal, após a primeira consulta, elas vão à farmácia da maternidade escola com uma receita em 2 vias, onde será prescrita contracepção para as mulheres. Então, nós temos contracepção combinada pílula, nós temos contracepção injetável mensal, combinada, contracepção trimestral. Todas essas contracepções estão permitidas para ela. O que não está permitido para ela, anel vaginal e qualquer dispositivo intrauterino medicado ou não. No passado recente, não se dava pílula, hormônio para essas mulheres, porque acreditava-se que isso piorava o prognóstico dela.
Então, tive a oportunidade, no meu pós-doutorado, ir ao maior centro de mola do mundo, que fica no Charing Cross Hospital, utilizando pacientes da Europa, mostrando que, mesmo lá, a contracepção hormonal é segura, em especial quando a gente usa as pílulas modernas, com menos de 50 microgramas de etilenoestradiol. Isso eu fui com a bolsa do Ciências Sem Fronteiras e fui recebido pelo meu supervisor, o professor Michael Seco, então presidente da Sociedade Internacional para o Estudo da Doença Trofoblástica. O que é fundamental no segmento pós-molar, na monitorização do HCG, saber interpretar quando essa mola evoluiu para o câncer da placenta. E aqui lembrar, gente, que o câncer da placenta, chamado de neoplasia trofoblástica gestacional, é o único câncer da espécie humana cujo diagnóstico não é histopatológico. Ele é bioquímico hormonal representado pelo HCG. Então, mostra que virou câncer, a paciente com mola cujo HCG parou de cair por 4 semanas em platô é uma variação de mais ou menos 10%, elevou-se em 3 semanas consecutivas, uma elevação é acima de 10%, ou quando esse HCG estivesse presente por mais de 6 meses, ou diante de um diagnóstico histopatológico. O que eu mostrei na minha livre docência, no ano de 2016, foi esse trabalho onde a gente, ao contrário do que dizia a Figo, mostramos ser seguro acompanhar as pacientes com HCG por mais de 6 meses, porque em 80% das vezes elas iam, ainda assim, regredir espontaneamente. Aqui está a minha banca luzida, em homenagem à professora Roseli, está aí o nosso professor Camano, que tanta falta faz para a obstetrícia brasileira, sem deixar de mencionar, por óbvio, a professora Marilza Rude, que foi reitora pro tempore da Unesp, meu professor Jorge Rezende, meu grande mentor, o professor Isildia Maestá, a quem eu devo toda a minha formação na pós-graduação, e o professor Jurandir Andrade Moreira, professor titular da USP de Ribeirão. Uma banca luzida e iluminada. Com os nossos trabalhos, a Figo modifica os seus critérios de 2018, retirando aquele fator que conseguimos mostrar que ainda assim admitia segurança de segmento. Então, quando nós diagnosticamos a NTG, é fundamental no ambulatório fazer inicialmente um estadiamento dessa paciente. A gente consegue fazer isso com ultrassonografia pélvica transvaginal, exame físico e uma radiografia de tórax. Se o exame pélvico genital especulato normal e eu só tenho uma doença no útero, é importante dizer que 30% das vezes nem sinal de doença uterina eu vejo, com o raio-x de tórax normal, eu digo que o estadio é 1. Então, a gente pode ver no ultrassom com Doppler nessa área de invasão. A ressonância ela confirma que uma caprichosa comunicação vascular entre as áreas tumorais, ou essas áreas hipointensas sugerindo uma molidatiforme invasora. Aqui vejo um grande colocarcinoma no útero, aqui é o colo do útero, corpo, e aqui a parede. Veja que aqui a cavidade endometrial. Isso aqui é uma imagem também da doutora Elza, que estava aqui conosco. Um estadio 2, um colocarcinoma da tuba. Um colocarcinoma no colo do útero, uma imagem. Num país com tanto câncer de colo de útero, o professor Jurandir, com essa imagem, dizia que é impossível não pensar no carcinoma escamoso, né? Então, esse é um diagnóstico diferencial importante para as mulheres no MENAC. Um colocarcinoma antes do tratamento, eu já após o tratamento, como regride bem a lesão. Um grande caso de colocarcinoma vulvar, em vesículas. Basta entreabrir a vulva que nós vamos ver as lesões metastáticas. Antes do tratamento, após o tratamento. Esse caso recente tratado como uma úlcera vulvar, na verdade, era uma metástase de colocarcinoma, uma paciente bem curada. As metástases pulmonares, elas são grandes, olha, não precisa nem de laudo do raio-x, coloca no negatoscópio, você vai ter. E a tomografia apenas quando eu tenho dúvidas ou preciso de ajuda para contar. Uma grande metástase pulmonar, essa paciente foi a óbito, veja
o corocarcinoma incistado no lobo pulmonar. Uma grande metástase hepática, esse fígado rompeu, ela fez o hemiperitônio, infelizmente faleceu. Esse é o fígado roto dela. Uma grande metástase cerebral, esse paciente também sangra no cérebro e falece. Esse é um caso, vejam vocês, ela chega na emergência de um hospital na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, com um derrame, ela é transferida para um hospital na zona sul que faz neurocirurgia, é drenado esse tumor, veja que o sangue, né, veja que desviava a linha média, resta um tumor, e essa paciente chega para a gente na maternidade de escola de cadeira de roda, paraplégica, e ela faz quimioterapia, está curada, já engravidou de novo, já pariu conosco na maternidade de escola, e não tem nenhuma sequela dessa doença, né? A alegria de dizer para vocês é que assim, 99% dessas pacientes sobrevivem a essa doença. E quando elas têm alta, a primeira coisa que nos perguntam é: posso engravidar de novo? Qual é a chance que eu tenho de ser acometida por essa doença? Pequena, 1 a 2%. Mas quando engravidam de novo, idealmente elas devem ser encaminhadas para o centro de referência, onde farão o pré-natal. A sua placenta vai ser encaminhada para esse patológico. 42 dias pós-parto vão fazer monitorização de HCG e nós vamos detectar precocemente casos tanto de mola recorrente quanto de corocarcinoma pós-parto. Quando elas fazem quimioterapia, elas devem aguardar no mínimo 6 meses, idealmente 12 meses para tentar engravidar de novo, pela chance aumentada que tem de ter malformações que levam a abortamento de primeiro trimestre. Esse trabalho que eu pude apresentar foi meu mestrado, que foi galardoado com o prêmio Madame du Rocher, da Academia Nacional de Medicina, que eu pude receber das mãos do nosso já saudoso professor Carlos Antônio Barbosa Montenegro. Fundamental a gente tentar ver marcadores prognósticos para essa doença. E no meu doutorado me debrucei sobre o índice apoptótico e nós conseguimos uma correlação importante de marcador apoptótico com o prognóstico dessa doença. Esse trabalho também foi premiado na Academia Nacional de Medicina com o prêmio Miguel Couto. Eu tive a honra de receber das mãos do então ministro da Saúde, Zé Gomes Temporão, e do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e que foi o que me levou ao meu primeiro pós-doutorado na Universidade de Harvard, onde eu desenvolvi meus estudos no Brigham and Women's Hospital, sob a supervisão do professor Ross Berkowitz e Donald Goldstein, que significou a grande virada de chave na minha vida e para os quais eu jamais poderei agradecer enormemente. Terminando os meus slides, quero dizer que no centro de referência nós também oferecemos a essas mulheres um suporte continuado através das mídias sociais. Nós temos o site da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Estacional, hoje tem mais de 11 mil membros, dentre pacientes, familiares, estudantes, profissionais, rede de apoio, que consegue imediatamente dizer a uma mulher com mola onde ela será atendida de forma gratuita, pública, dentro do nosso serviço, do nosso Sistema Único de Saúde, nos mais de 42 centros de referência que temos pelo nosso Brasil. E essa experiência foi tão potente que, nesse trabalho do mestrado da Marisa, orientado pela professora Suê, nós apresentamos qual é o impacto da netnografia, ou seja, da confiança das mulheres no Facebook da mola diante de uma doença rara como é a doença trofoblástica estacional no nosso país. Isso chamou a atenção de como é importante as boas informações vindas de mídia social. Queria dizer que estou muito feliz, honrado, agradecer ao professor Nilson o convite, ao Jair a oportunidade, e que nos minutos finais eu possa discutir um pouco, esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Obrigado, nossos residentes da maternidade escola, da UF, os residentes dos demais centros de referência, os colegas que puderam estar conosco nesses últimos minutos. Obrigado pela atenção. Obrigado, Braga. Excelente apresentação, como sempre, abordando de uma forma primorosa, né, esses cuidados com a paciente com doença trofoblástica.
uma apresentação conectando com o prontuário da paciente, muito importante, valorizando cada detalhe do prontuário, isso estimulando ao excelente preenchimento desses prontuários, que isso é fundamental para o bom resultado dessas pacientes. E, como sempre, eu gosto sempre de chamar a atenção a qualidade naquela fotografia da paciente com fundo de útero de 40 centímetros, excelente qualidade fotográfica, muito boa, Braga. Estou sempre lembrando desse detalhe. A apresentação muito boa. Eu gostaria, então, agora de colocar para a plateia todos os componentes da sala para fazer suas observações e questionamentos. Professor, só antes de dizer, a foto ficou linda mesmo, mas eu sou conhecido como o cara chato da foto. Mas por que eu sou o cara chato da foto? Nós temos casos que são casos pouco comuns. Então, nós não podemos perder a oportunidade de documentá-los bem. Então, e quem documenta normalmente são os residentes. Então, tem que ter muito primor, tem que ter muita dedicação para fazer boas fotografias, porque é a nossa instituição que nós vamos estar divulgando, e isso envolve muito do cuidado que os nossos residentes têm que ter. Então, às vezes eu reclamo, olha, tira de novo, dá um jeitinho, melhora a luz. É por causa disso, para a gente poder fazer boas fotografias, para poder mostrar para as pessoas os cuidados que nós temos. Obrigado, professor. Ok. Professor, aproveito aqui só para desejar, né, dar os parabéns ao professor Antônio Braga, que muito acrescenta na maternidade escola com o ambulatório de doença trofoblástica, e que esse vídeo foi muito ilustrativo, mas eu acho que eu senti falta ali da nossa vacoaspiração adaptada, né, o Antônio? Podia ter colocado também, que seria interessante, só a título de curiosidade, já que é o que a gente mais faz, na verdade, né, de um custo bem baixo. Eu faço um contra-desafio, Jair. Vamos fazer um novo, e aí nós vamos submeter um outro vídeo-artigo com essa técnica. Essa é uma técnica assim, mais fantástica ainda, porque ela faz o que a sala já tem, que é o aspirador da sala. Esse vídeo-artigo ele foi motivado porque o colega nunca tinha visto um AMIU na vida. Então, a aspiração elétrica, ele tem intimidade. Talvez esse vídeo da aspiração elétrica a gente submeta, por exemplo, na RBGO, onde os brasileiros que usam muito AMIU não estão habilitados a esse novo jeito de fazer com aspirador de sala. Mas eu topo o desafio, vamos fazer um novo vídeo bem bonito desse jeito. Pode ser? Legal, com certeza. Parabéns. Ok. Fernanda, que desenvolveu uma tese junto com o professor Antônio Braga, tese de doutorado, quer fazer algum comentário? Obrigada, Nilson. Queria elogiar a palestra do professor Antônio, foi excelente. A gente até aqui durante o finzinho estava comentando como foi bacana vincular cada publicação muito relevante a itens do preenchimento do prontuário e dessa ficha que a gente chama do mapa, né, da mola, com clareza, com detalhe, com cuidado, porque desde uma informação precisa de endereço, que vai ser usado no trabalho, para correlacionar a distância de onde essa mulher mora, ao centro de referência, até o status conjugal dela, a situação social em que ela se encontra, e que também vão ter repercussões sobre o desfecho, sobre a possibilidade de segmento adequado, tudo isso serviu para mostrar, para além dos dados clínicos, que são sempre mais claros para nós, como a importância do preenchimento de tudo com detalhe é fundamental. E eu achei também muito importante a apresentação inicial do professor Antônio sobre a organização do centro de referência na maternidade. Dado o tamanho que ele tem hoje, a quantidade de pacientes que ele atende semanalmente, a gente precisou fazer uma redistribuição para mais de um dia. E foi exatamente aquele primeiro slide que demonstra como a maternidade como um todo abraçou a linha de cuidado da doença trofoblástica e hoje, assim, se por um lado a gente não consegue mais concentrar tudo num dia só, por outro, isso demonstra como esse centro é grande, como ele tem um volume, uma demanda imensas,
e precisou, então, ter uma redistribuição, e que é uma nova adaptação que a gente está fazendo, mas que, sem dúvida nenhuma, vai ser exitosa. Aquele primeiro slide organizou bem isso. E, no mais, é só agradecer pela oportunidade de trabalhar com o Antônio, pela oportunidade de ter feito meu doutorado com ele. Foi uma experiência engrandecedora. Obrigada, parabéns pela aula. Ok. Alguém quer fazer mais uma pergunta ou fazer algum comentário? Eu queria. Posso falar? Professor Roberto, Isso. prazer em vê-lo. Prazer foi meu. Parabéns à Maternidade Escola, parabéns a Antônio. Realmente, eu cheguei um pouco atrasado, quer dizer, cheguei na hora, mas não consegui entrar porque já tinha ultrapassado, já estava nos 100 limitados. Consegui entrar um pouco depois. Eu assisti o final da apresentação da aspiração, coisa que nós fazíamos de rotina na maternidade escola. Eu não sei hoje como a coisa anda em termos de aspiração manual intrauterina. Por acaso, na semana passada, eu tive um caso de mola, que eu fiz aspiração manual. Eu tenho ainda algumas seringas que a gente dispunha no tempo que eu trabalhava aí com a Evelise na maternidade escola, fazendo aspiração manual, dando cursos, etc. Então, eu não sei em que pé está a utilização da aspiração. Inclusive, se houver necessidade, eu disponho ainda de algumas seringas, eu posso fornecer à maternidade escola, se isso está faltando para fazer a aspiração. Mas parabéns, foi uma beleza de apresentação. E prazer em ver o pessoal da maternidade escola ainda firme. Eu sinto saudades, mas, infelizmente, já estou aposentada há bastante tempo. O senhor é sempre bem-vindo, professor, à Maternidade Escola, como professor titular de obstetrícia da UFRJ. Muito me honra a presença do senhor nessa sessão. O senhor é diamante da casa. Eu acho que ter cânulas de AMIU é sempre interessante. Se eu tiver algumas cânulas e seringas e puder doar para a maternidade, acho que é interessante. Não obstante, professor, hoje, grande parte das aspirações da maternidade elas são feitas de forma elétrica. Então, o doutor Jair ele, fez uma adaptação com o aspirador da parede, com as cânulas de AMIU, e consegue, de forma elétrica, não é isso, Jair? Até se você quiser falar um pouco melhor do que eu, fazer essa aspiração. Acho que é sempre bom ter cânula de AMIU, acho que ter no nosso estoque não é ruim, né? É um produto que não, enfim, não é perecível, enfim. A gente consegue reesterilizar mesmo aquelas que não são usadas, mas talvez Jair possa trazer aí a fala da adaptação, né, Jair? O seguinte, o cuidado é colocar na mesa pelo menos 2 cânulas, duas seringas, e com isso uma instrumentadora vai alternando, vai esvaziando uma, enchendo a outra, porque realmente é muito material. Eu fiz semana passada um caso assim, então a nossa experiência é antiga com casos de mola, e essa paciente até eu encaminhei lá para o serviço, ela deve procurar. Então, de qualquer maneira, eu vou fornecer algumas seringas que eu ainda tenho em casa. Obrigado, professor. Jair, a todos vocês, muito obrigado pela palestra, tudo de bom. E por vê-los tão eficientes. Um abraço. Professor, um carinho muito grande que eu sinto pelo senhor, me deu o curso de fórceps. E em relação à aspiração que o Antônio mencionou, se vocês me permitem aqui, Braga, tem um vídeo curtinho que a gente preparou na época, eu e o Helder, né? Eu posso compartilhar esse vídeo aqui com vocês aqui. Acho que é interessante até para os residentes verem isso daqui. Deixa eu compartilhar minha tela rapidamente. Estão vendo aí um videozinho, vou botar para rodar. Está todo mundo vendo a tela inteira com o vídeo, não? Sim. Então vai rodar aí agora o videozinho.
Está sem som. Está sem som? Deixa eu tentar compartilhar aqui. Mas, na verdade, o mais importante... Deixa eu tentar. É porque o som está para mim aqui. Estou tentando colocar. Aconteceu a mesma coisa com o Braga. Para compartilhamento, Jair, por favor. Agora coloca para compartilhar. E aí você vai ver aqui embaixo, Hide the Sound. Embaixo tem uma caixinha para você clicar Lá o embaixo botãozinho. no som. Isso. Mesmo som que o sistema, não é isso? Deve ser? Isso. É a primeira caixinha. Aí você clica e compartilha. Mesmo som que o sistema. Vamos ver se vai agora. Vê se sai áudio. Está saindo áudio? Não. Não. Bom, eu explico para vocês, não tem problema. Estão me ouvindo? Vai dublando aí. Estão me ouvindo? Então, eu só explico como é que é o videozinho, né? É uma adaptação com um tubinho que a gente compra, uma mangueira, né, de silicone, em que a gente adapta a cânula de AMIU, né, ao aspirador de cesárea. Essa cânula descartável, que ela é baratinha, custa R$20, enquanto uma seringa custa em torno de 300. E aí a gente faz a aspiração com aspirador de cesárea. Basicamente, baixo custo da cânula, né? E é basicamente isso. Só uma adaptação bem fácil, em que você pega essa cânula e você adapta a mangueirinha. É um adaptador, é uma luva que usa em construção civil, a gente chama isso de luva, né? E simplesmente resolve o problema. Existem cânulas de AMIU, Antônio, até que eu já vivi isso lá no Caxias, que elas têm esse adaptador final, que ela é conectada, como é que se diz? Ela é integrada com a cânula, então você não consegue soltar. E aí a gente corta com bisturi, conecta direto no aspirador de cesárea e dá certo. Principalmente para a mola, né? Porque quando você tem a AMIU com conteúdo pequeno de abortamento, tudo bem, mas quando você tem muito volume, realmente dá mais trabalho e acaba sendo o custo maior quando você consegue. Na maternidade escola, a gente já não compra seringa de AMIU, já tem muito tempo, e isso é um custo realmente que a gente consegue economizar. É isso. Jair, vamos fazer com urgência esse vídeo, Jair. Acho que é bem legal. Quando tiver a próxima, uma paciente com útero grande, que aí dá uma filmagem bonita, a gente faz com ultrassom, faz com a esteroscopia. Vamos fazer meio que a mesma coisa, mas mudando a técnica de aspiração. Acho que sai um vídeo legal e acho que vai ser muito útil para o Brasil, Jair, muito útil para o Brasil. Vamos fazer isso sim. Eu tenho cânulas 10, 12 e que se adapta melhor para esse teu sistema, uma cânula mais grossa. Eu vou dar um jeito de levar para a maternidade escola. Obrigado, professor. Muito bom, obrigado. Mas a gente tem várias disponíveis hoje em dia, está padronizado, a gente agradece, vamos aceitar de coração, mas todo esse material a gente tem disponível na casa hoje em dia. Ótimo. Parabéns. Ok. Mais algum comentário, alguma pergunta? Os residentes, aliás, a exposição do professor Antônio Braga foi direcionada para os residentes, né? Tem esse objetivo. E aí eu gostaria que os residentes fizessem algum comentário, tirassem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Alguém quer mais fazer algum comentário? Roberto, quer fazer algum comentário? Obrigado. Parabéns para todos.
Ok? Então, professor Antônio Braga, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Cecília Ponte, quer... Ah, não. Quer falar alguma coisa? Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo? Pronto. Eu sou a Cecília Ponte, sou ginecologista da maternidade escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, no Ceará. Coordeno um serviço que foi criado pelo Dr. Chagas Oliveira, e eu queria que o doutor Antônio Braga falasse aqui para os residentes uma coisa importante. Como ele faz nos casos em que não usa, em que ele vai fazer a aspiração, mas o colo está fechado ainda, e que aí ele vai usar as cânulas para dilatação, né, as velas, e como é que ele faz isso? E quando ele não usa as velas para dilatação, no caso do uso do misoprostol, como é que ele procede nesses dois casos? Como é que poderia ser feito? Porque a gente sabe que nem todo serviço faz só o uso das cânulas para dilatação, da seringa, né? Faz velas para dilatação. E que alguns centros usam ainda o misoprostol. Então, eu queria que ele fizesse esses dois comparativos, né, explicando como é que pode ser feito nesses dois casos. Porque aí vai ficar bem claro para os residentes como é que poderá ser feito, de acordo com o centro em que eles estão fazendo a residência. Obrigada. Obrigado, professora Cecília, obrigado pela sua audiência. Tá? Ô, Jair, você me ajuda nessa, só para eu poder falar exatamente como é que nós fazemos na minha. Né? Assim, a minha fala, e o Jair depois pode me corrigir, o professor Nilson também, nós não usamos misoprostol na maternidade escola, Cecília. E por que nós não usamos misoprostol? Pelo risco que tem do útero começar a contrair, dela sangrar e fazer a embolização trofoblástica. Então, eu tenho larga experiência com isso. Depois você me corrige, viu, Jair, se eu estiver falando alguma besteira em relação ao condutor da casa, tá? Por favor. Mas, assim, a minha ideia é que ninguém usasse misoprostol para mola completa, por exemplo. Então, você começa com uma cânula, Cecília, 4, você vai achar o caminho até o orifício interno. Depois você passa 5, passa 6. Com a cânula número 7, você vai conseguir aspirar a imensa maioria dos úteros molares. Eventualmente, eu estou com o útero maior e está entupindo a cânula com vesícula. Aí você passa uma 8. Eu nunca precisei passar para além da cânula número 8, porque, felizmente, eu não vejo assim, molas de segundo trimestre, enfim. Agora, eu vou te dizer, então, minha resposta é, não use o misoprostol, nós vamos conseguir resolver tudo com paciência, dilatando, já dilata o colo com a própria cânula de amiolo. Agora, vamos para o segundo, não, eu quero usar misoprostol. Então, você vai usar apenas uma vez, 200, no máximo 400 microgramas, ou seja, 1 a 2 comprimidos de miso, e 1 a 2 horas depois, você já faz o aviamento. Qual é o medo que a gente tem? Imagina, uma maternidade sua, que talvez seja a maior maternidade do Ceará, se eu não estiver enganado, uma das maiores do Ceará. Aí o menino vai lá, coloca um misoprostol. Aí não deu para colocar a paciente em sala, de uma urgência, um DPP, uma pré-eclâmpsia grave. Aí passou, aí vai para a noite, o cara coloca lá o outro miso. Aí vira uma indução de abortamento. Aí na madrugada ela sangra, faz uma hemorragia, choque. Então, o que eu quero dizer é que o colo da paciente com mola é um colo que já é amolecido per si. Ele não precisa de miso, entendeu? Então, eu vejo assim, as pessoas com uma sanha do miso. Assim, se ninguém na maternidade escola usar miso com a mola completa, eu vou ficar felicíssimo, porque minimiza os riscos da gente ter complicação. E você vai fazendo o caminho com uma cânula pequenininha. Jair, falei alguma besteira em relação ao nosso dia a dia? Certíssimo, desde o início, né, do processo, e se eu não me engano foi 2013, né, que a gente começou isso lá, nunca usamos miso, a gente usa ocitocina após o início da aspiração. Durante a aspiração, a gente começa, e eventualmente, quando você raramente pega um colo mais duro,
a gente, se não conseguir com a cânula, a gente tem as velas de Egger, e a gente dilata com as velas, e geralmente realmente não passa da vela número 8. E, Cecília, eu acho que é importante, quando a gente tem duas coisas que acrescentam a segurança do procedimento, que na maternidade escola a gente consegue. Primeiro, ter a ultrassonografia guiada em todos os procedimentos, que você não fica na dúvida daquele útero mole até onde você foi. Então, o procedimento é 100% das vezes feito guiado por ultrassonografia abdominal. Isso já zera. A gente tem anos que não furam o útero na maternidade escola, porque todas essas são guiadas. E segundo, sempre tem uma pessoa experiente envolvida com o procedimento, que faz muita diferença. A gente já teve procedimento lá de úteros muito grandes, com fetos maiores no segundo trimestre, ali no início do segundo trimestre, que eu fiz com André Dourado, que demoramos 1h30 para aspirar. Por quê? Você tem uma paciente que é um aborto terapêutico, é uma mola gemelar, né? É um gemelar com mola, um feto vivo, que a paciente está com pré-eclâmpsia grave, essa gestação precisa ser interrompida, e aí qual é a opção? A opção é você ter um obstetra experiente, o outro guiando experiente, e, infelizmente, é um procedimento difícil, que demora, você tira a mola, e você tira partes fetais, e vai vindo lá, até que chega uma hora que você conseguiu esvaziar tudo com segurança. Se botar na rotina, aspirou, acabou, vai furar, vai dar complicação. Então, quando a mola é grande, é muito importante o procedimento, o colega, a equipe experiente, né? Chegar, quem está na frente ali, quem treinou o pessoal, abraçar o caso, porque senão complica, e, se possível, o procedimento guiado por ultrassonografia para todos os casos. Realmente, nunca fizemos miso. Um caso que é uma dica também que o Braga me deu, e já tive essa complicação lá, se você, na hora da aspiração, você vier puxando o vácuo, deixar esse vácuo passar no colo, você pode pegar artérias ali paracervicais, e isso sangra muito. A gente já teve uma complicação dessa, em que a gente tem que fazer uma compressão do colo, porque e aí você suspende o procedimento. Se você aspirar em cima do colo, você pode romper a artéria. Então, são as coisas que, no dia a dia, com o obstetra experiente, a gente resolve. Mas miso realmente não usamos. Obrigada, professor Jair. Obrigada, professor Braga. Eu já sabia da resposta, né, antecipadamente, mas eu fiz o questionamento exatamente para que desse oportunidade a que os outros, principalmente os residentes, escutassem a opinião de vocês e a experiência. Muito obrigada. Boa noite. Ok. Obrigado, Cecília. Mais alguma participação? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, mais uma vez, então, professor Antônio Braga, obrigado, né, por ter se disposto a fazer essa apresentação, uma apresentação excelente, de alta qualidade, que era de se esperar, né? E queria colocar o microfone para o senhor, se quiser fazer algum comentário final. Só agradecer a oportunidade de estar com vocês, de ver tantos amigos, de ver nossos residentes, alguns ainda chegando, que eu não os conheço. Vou ter enorme prazer de estar com vocês no ambulatório, se Deus quiser, o mais rapidamente possível, voltando às minhas atividades na maternidade escola da UFRJ. Eu nasci para estar aí com vocês, para ser professor de obstetrícia, para estar no ambulatório da Mola, e é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Mas no meio do caminho teve uma pedra no meio do caminho, enquanto eu vou rompendo essa pedreira, resta-me a saudade e momentos como esse para acalentar meu coração e jamais esquecer as minhas origens, que ficam na Casa Rosa de Laranjeira. Um beijo, muito obrigado, viu, professor? A maternidade escola está do outro lado da pedreira, esperando você terminar aí, então, a obra da pedreira, tá bom? Então, queria agradecer também a todos que participaram dessa reunião e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos no mesmo horário. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Ótima noite a todos.